Olá, eu sou o Edson Assato, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui com o Maicon Silva. Ele é eletricista, ele criou o seu próprio grupo de trabalho, montou a sua empresa. Vamos conhecer essa trajetória desse brasileiro dedicado aqui no Japão. No ar, empreendedorismo, investimento, trabalho, dedicação, Brasil, Japão. No Ar Podcast tem a finalidade e objetivo de trazer histórias e vidas de pessoas com atitudes e vibrações positivas, conhecimentos para transmitir para a sociedade e para o mundo. Maicon, muito obrigado por ter aceito fazer essa entrevista comigo. É uma honra e uma alegria muito grande poder bater um papo com você. Gratidão. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco dessa história de 10 anos de Japão que está completando esse ano. E aquela pessoa que chegou aqui no famoso Nihongo Akaranai, sabendo nada, e vim com aquela mentalidade, né? 5 anos, vou ali fazer um dinheiro, pagar umas contas no Brasil, fazer um pé de meia e voltar. E já se vai 10 anos, e bom, vamos ver mais quantos anos ainda a gente vai estar aqui dentro, aqui ainda, lutando, e tentando construir algum patrimônio para nós e agora também para pessoal aí também que der para ajudar. Beleza, vamos bater um papo legal então. Beleza. No Ar Japan é patrocinado por Kabushi Gaisha Narita Kogyo, é uma empresa que trabalha no setor de manutenção e reparos em linhas férreas aqui no Japão, um serviço essencial para o funcionamento do país. E contamos com o apoio da NPO ABC Japan, é uma empresa não governamental sem fins lucrativos que cuida da educação de crianças, jovens e adolescentes estrangeiros, principalmente brasileiros, no ingresso do ensino médio e nas faculdades e universidades do Japão. Muito obrigado pelo patrocínio e pelo apoio. Maicon, conta pra mim, você tem descendência japonesa? Não. Tá. Eu sou casado com a Vanessa Wakami, que ela, sim, os avós delas, descendentes, são japoneses que foram para o Brasil há alguns anos atrás, e lá nasceu o pai dela e, consequentemente, ela. Eu conheci ela lá, me casei no Brasil, e do Brasil, há 10 anos atrás, a gente tinha uma vida estável, tinha acabado de comprar um apartamento, eu tinha a minha empresa de elétrica, que eu tinha começado a estruturar uma empresa de elétrica, o Brasil estava a mil maravilhas, estava voando, e eu não sei por que motivos eu falei, eu vou para o Japão. Ok. Ei, Michael, eu vou voltar um pouquinho mais atrás, né? Tá. De que cidade você é? Onde você nasceu? Conta um pouquinho sobre a tua história para mim e para quem estiver nos assistindo, por favor. Tá, eu sou de Minas, Uberlândia, uma das 3 maiores cidades de Minas Gerais. Fui criado numa situação assim, de vida assim, bem humilde, minha família sempre foi muito unida, mas a gente sempre viveu no minimalismo, né? Nunca teve tantas condições assim, não teve muito luxo. Estudei em escolas públicas, não era o melhor aluno, eu sempre fui aquele aluno mediano ali, 60, 62, liberando para passar. E com 16 anos entrei no Senai. E aí eu estudei no Senai, me formei no Senai em técnica eletroeletrônica, fiz um pouco de engenharia, não terminei a engenharia porque ainda estava jovem, não era prioridade, não era importante, não escutava o que o pai falava, né? Que o pai sempre dizia, olha, estuda, tem uma profissão, vira engenheiro. Não escutava e
parti para a área técnica mesmo, colocar a mão na massa e fazer. Trabalhei em vários setores no Brasil, desde a parte de elétrica civil, parte de computação, cheguei a trabalhar numa multinacional que prestava serviço para os bancos, dando manutenção em caixas eletrônicos, esses ATMs. Trabalhei 7 anos nessa multinacional, dando manutenção em caixa eletrônico. No finalzinho, eu estava viajando o Brasil inteiro, instalando impressoras de gráficas de 4 metros, 5 metros, essas que plotam lonas gigantes. Então eu trabalhei em vários setores, mas tudo voltado para a elétrica. E quando tudo estava bacana, rodando bem, não sei por que motivos, o meu cunhado que mora aqui em Aitken, ele pegou e ele convidou nós para virmos para o Japão. E eu aceitei o convite. Na verdade, eu sempre gostei da cultura japonesa, desde pequeno, gostava de anime, mangá. E aí eu peguei e falei para minha esposa, que eu tinha casado com ela recentemente no Brasil, e eu disse para ela, por que não? Na época eu estava com 30 anos, ela também estava jovem também, com 27, por aí. E eu falei, se não der certo, a gente perde 1 ano, 2. Ainda retorna com 32 ainda e continua a vida. Mas vai que dá certo. Ok. E aí chegamos aqui no Japão há 10 anos atrás para construir alguma coisa, né? Ok. Então, quer dizer, era uma missão, um desafio te chamando, na verdade, né? Seria isso, né? Sim. Foi. Porque você estava bem no Brasil. Estava bem, meu pai foi contra a minha vinda. Meu pai falou, você vai fazer o que lá? Estava acabando de ter aquela crise aqui se eu não me engano, de 98, que teve o problema da quebra dos bancos nos Estados Unidos. Ok, 2008. 2008. O Lehman. Sim, o Lehman Brothers. Teve aquela crise de 2008 que estava quebrando os bancos, o Japão foi bem afetado, teve bastante desemprego, Sim. O pessoal estava indo embora. Sim. E eu querendo vir. Ok. E o meu pai falou assim, você vai fazer o que lá? Eu falei, não sei, eu vou. E o Brasil voando. Certo. Quando eu vim, que eu cheguei aqui, aí explodiu o Petrolão, explodiu a Lava Jato, e aí aconteceu, foi só Brasil ladeira abaixo. E aí meu pai virou para mim e falou assim, cara, você tem uma sorte, porque se você tivesse ficado aqui, você tinha se lascado. Ok. Então, assim, alguma coisa me falou para mim vir e, graças a Deus, deu certo. Pô, que legal, hein? E, Maicon, você chegou aqui, você não começou a trabalhar em elétrica? Não. Tá, e conta essa história. Quando você chegou aqui no Japão? O que aconteceu, tal? Onde você foi trabalhar? Quando eu cheguei, eu fui trabalhar, eu cheguei em Aitken, o meu cunhado, ele morava em Aitken, em Tiriudante, no Tiriushi. Ok. E eu fui morar com ele. Eu fiquei com ele por uns 6 meses. Na primeira semana, ele levou nós para tirar documentação, para acertar toda a parte burocrática, e apresentou nós para uma fábrica. Na época, a fábrica chamava Matsu, que fica ali perto de Nagoya, tem várias filiais, 2 filiais. Eu fui trabalhar em uma filial e minha esposa foi trabalhar em outra filial. E a gente fazia Nikotai, 1 semana de dia e 1 semana à noite. Era uma fábrica até boa, mas foi logo na segunda semana, a gente ainda estava meio que acostumando com o fuso horário, já começamos a trabalhar e já foi nessa loucura de 1 semana de dia, 1 semana à noite. E os planos que eu tinha de 5 anos, na minha cabeça eu falei, se eu ficar 5 anos nesse ritmo, eu não vou suportar. Ok. Era muito pesado. Certo. Para mim, né? Que não era acostumado e tinha acabado de chegar. Sim. Então era dor no pescoço, era dor nas pernas, dor nas costas. E pensei comigo, bom, eu vou chegar na fábrica, vou começar a conviver com japoneses, vou aprender o japonês e eu procuro uma coisa melhor. E aí, quando eu cheguei na fábrica, a surpresa... Tinha tudo menos japonês. Tá, só brasileiro. Só brasileiro. Ok. E aí, como que você aprende? Quando tinha o chefe japonês que vinha, ele já trazia o Tsuyako junto. O intérprete, né? Ok. Então já era um problema. Então, assim, foi bem difícil aprender a língua, e aí eu comecei a tentar pensar fora da caixa. Certo. Logo no primeiro mês, eu já comecei a tentar traçar um plano para sair daquilo ali. Então eu fui estudar para me saber como aprender o japonês nesse ritmo. Contratei uma professora particular
via Skype na época. Entrei em cursos da Hello Work. Okay. Os cursos da Hello Work que ensinam o japonês básico. Aí eu fazia Nikotai. Na semana que eu estava de dia, trabalhando de dia, aí eu não ia para o curso. Na semana que eu estava trabalhando à noite, aí eu, em vez de eu dormir de dia para descansar, eu ia para o curso. Certo. Estudar japonês. Estudar japonês. E eu fui aprendendo. Com 6 meses, eu vi que o esforço era muito pela carga de trabalho e o estudo. E aí eu vi que não estava tendo muito resultado pelo esforço. E aí eu comentei com um amigo meu, o Ricardo Pires, e conversei com ele e falei assim, cara, eu preciso arrumar um curso de japonês mais intensivo, mais forte, que me dê mais condições de aprender, acelerar o aprendizado. E aí ele me orientou, ele me sugeriu a Yamasa, que é Instituto Yamasa, que fica em Okazaki, em Aichiken. Esse Instituto Yamasa é uma escola especializada em estrangeiros. Então, estrangeiros do mundo inteiro vêm para essa escola, eles têm o ryo, os apartamentos da escola, que você pode alugar e morar neles, e você estuda das 8 da manhã até as 5 da tarde. Um intensivão. Um intensivão. E o curso completo que pega você do zero até a fluência é 2 anos. Não é barato, mas quem tem condições é o jeito mais fácil e mais rápido de você aprender desde da fala correta até a escrita, leitura, tudo. Eu não tinha todo esse tempo e eu disse para a esposa, vamos fazer o seguinte, esse dinheiro que nós ganhamos em 6 meses que eu trabalhei na fábrica, eu falei para ela, você continua trabalhando e eu vou estudar por 6 meses. Vou aprender o Nihongo, pelo menos a base, para que com isso eu consiga sair da fábrica. Nisso eu já estava procurando trabalho de elétrica. Ah, que você já tem experiência no Brasil. Que eu já tinha experiência no Brasil, certo. Eu queria trabalhar na elétrica, porém eu descobri que sem Nihongo, naquela época, sem Nihongo não dava. Certo. Era sem chance. Ainda mais em Aichiken. Entrei até em contato com uma empresa ou outra, mas elas naquela época disseram que não pegava estrangeiros e sem Nihongo também não tinha jeito. Bom, eu falei, então vamos aprender o Nihongo. Ok. Fiz o acordo com a esposa, entrei para aprender o Nihongo na escola, ela continuou trabalhando e a economia desses 6 meses que eu fiquei na fábrica, eu utilizei para nós vivermos e pagar a escola nesse período. Foi a luta onde eu acordava de manhã, estudava o dia inteiro na escola, chegava à noite, estudava até 10 horas da noite, 11 horas, porque minha vida tinha que ser aquilo, eu tinha que aproveitar. Tá, objetivo. Foquei naquilo, consegui aprender um japonês muito formal, porque a escola ensina um japonês formal. Certo. Só que aí, após 6 meses que eu concluí, eu pensei, bom, acho que agora eu já consigo conversar um pouco, já consigo me comunicar. Ok. Quando eu saí, que eu vim para as ruas, a gente tem o japonês informal. E aí foi mais um baque, que aí eu falei assim, nossa, agora eu vou ter que reaprender tudo. Mas como eu já tinha estrutura gramatical, eu já tinha o vocabulário, então eu só tive que reestruturar um pouco a minha fala e melhorar um pouco a minha audição. Certo. Nisso, foi onde que eu consegui uma oportunidade de emprego em Kanagawa. Na parte elétrica. Na parte elétrica. Só voltando um detalhezinho, nesse período que eu estava na escola, que eu estava para formar, novamente esse meu amigo Ricardo Pires, novamente, é um cara que me ajudou muito. Te incentivou. Me incentivou e eu tenho sempre que eu posso, vou lá visitar a família dele, os filhos dele, tenho contato com ele até hoje, é um cara fora da curva também. Ele tá aqui no Japão. Tá aqui no Japão. E na época ele trabalhava comigo junto na Matsu, na fábrica, e hoje ele aproveitou, vamos dizer assim, né, que quando eu saí, ele meio que aproveitou e falou, não, eu vou sair também da fábrica. E ele pegou e fez curso de soldador, e hoje ele é soldador. Que legal. Então ele conseguiu também fazer a migração para sair da fábrica também, que foi uma coisa muito bacana. Curiosidade, fez com a Manu Barão ou não? O curso de sol? Olha, essa informação eu não consigo te falar com certeza, mas eu sei uma coisa.
que a Marlon Barão conhece ele e ele vai lá fazer alguns cursos. Eu não sei se a primeira carteira dele foi com ela. Ah, ok. Mas ele é ali da casa, ali. Ele é da casa ali. Tá joia. E, Beijão pra Manu. e aí, o telefone tocou 10 de janeiro às 6 horas da tarde. Eu atendi. É uma história muito engraçada essa história, que é uma história que eu conto pra todo mundo e ninguém acredita que aconteceu. Tem hora assim, você sabe que às vezes Deus põe a mão onde necessita, né? Sim. Quando meu telefone tocou às 6 horas da tarde, eu atendi. E aí, do outro lado, um brasileiro, mas falando português, mas com um sotaque bem ruim. Aparentemente, um japonês que aprendeu a falar português, com um sotaque bem ruinzinho mesmo, mas falaram português. E ele falando para mim, ô Maicon, tudo bem? Eu falei, sim, tudo ótimo. Como é que tá os estudos do japonês? Eu falei, tá indo bem, obrigado, estou estudando. E como já tinha muito tempo que eu tinha conversado com o pessoal de Tsurumi, das empresas, eu não me lembrava muito bem da voz e de quem que era, e o telefone que tocou era um número desconhecido, e na hora eu me liguei e falei, deve ser alguma das empresas que eu conversei em Tsurumi. E aí eu levei o papo normal. E aí, vamos trabalhar? Eu falei, nossa, é o que eu mais quero. Então vem pra cá, pra Kanagawa amanhã. Eu falei, amanhã? Pega o Shinkansen e vem. Eu falei, nossa, então tá. E pra onde que eu vou? Não, vem pro escritório. Tá, mas onde que é o escritório? Ah, você esqueceu? Eu falei, não, você nunca me contou, você não me deu endereço, não tem como eu ir. Não, tá, vou te mandar, anota aí, Zengyo, Fujisawa, Zengyo, e na época meu Nihongo ainda não era muito bom, e eu anotei mais ou menos o que eu entendi e vim. Não era acostumado a pegar Shinkansen, nunca peguei, Kanagawa, não conhecia nada, estação, nada. Okay. Eu andava ali em Tiryudante, eu tinha uma motinha, uma cinquentinha, então quando eu precisava ir para algum lugar, eu pegava minha motinha ali e ia. Densha era muito pouco. Eu trabalhava com a motinha, com a 50. E aí, quando eu cheguei aqui, peguei o Densha lá, minha esposa pegou, falei para minha esposa, fica aí, eu vou lá e eu vou tentar acertar o meio de campo. Se tudo der certo, você vai depois com a mudança. Eu vou tentar organizar. E aí ela ficou lá em Aitken sozinha e eu vim para cá. Tá. Quando eu cheguei aqui, no meio do caminho, que eu cheguei aqui em Shin Yokohama, que eu desci do Shinkansen, eu liguei para ele e falei, cheguei aqui e tô indo. Ah, beleza, vem para cá então. Falei, tá. E aí eu fui olhando as minhas anotações, não entendia nada, aí ia perguntar como é que eu chego em tal lugar, dificuldade para entender, pega aqui, estação de Yokohama daquele tamanho, e eu perdido lá no meio tentando chegar em Fujisawa. Então foi uma loucura. E eu ligava pro rapaz e ele falava assim, mas você esqueceu como é que chega aqui? Eu falava, cara, eu nunca fui para aí, eu não sei. E aí começou a me dar uma coisa estranha. Falei, esse cara tá me confundindo. Mas ele me ligou no meu número, falou o meu nome, perguntou sobre o meu Nihongo que eu estava estudando. Não pode estar errado. Sim. E te conhecia de algum lugar? Me conhecia de algum lugar. E aí eu fui. Quando eu cheguei em Fujisawa, eu liguei para ele novamente, falei, tô na estação de Fujisawa. E ele falou, então vem para Zengyo. Falei, ok. E aí peguei, fui para Zengyo, cheguei na estação de Zengyo, desci, aí ele falou, tô indo aí te buscar na estação. Eu falei, tudo bem, tô sentado aqui. E eu fiquei sentado lá, esperando lá de fora, lá em Zengyo. Isso era inverno, era janeiro, no frio danado. E aí eu peguei, encostou uma Hiace, e aí tá lá um japonês, bota a cara pra fora da Hiace, eu olho assim, oi. Aí ele olha pra mim e diz, Maicon errado. Aí eu falei, eu imaginei que o senhor tava enganando alguma coisa mesmo estranha. Aí ele falou, eu estava esperando um gordinho, você emagreceu? Eu falei, não, eu sempre fui assim. Não, então é Maicon errado. Eu falei, putz, e agora? Mas você ligou no meu número, o gordinho chamava Maicon também. Trabalhava para mim, foi embora para Aitken para estudar japonês, porque disse que não sabia japonês direito, e eu queria esse rapaz voltasse. Falei, mas o senhor ligou no meu número? Não sei como. Mas quem te deu meu número? Não sei. E aí eu falei, bom, foi Deus que colocou esse número lá, porque eu não entendi nada na hora, certo. E até hoje eu não entendo, ele não soube me explicar como ele conseguiu meu número, ele não soube explicar
como que ele me confundiu com esse outro Michael. Certo. E, enfim, falei para ele, e aí, o que nós fazemos? Ele falou, vamos trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar na elétrica. Ele me colocou no Uriô, e aí começou a minha história de elétrica no Japão, aqui em Kanagawa, graças a essa confusão, sim, que eu não sei até hoje por que aconteceu. Que não era nem para você ser chamado. Não era nem para eu ter vindo para cá. Não naquele momento. Ok, entendi. E assim foi a minha história de elétrica aqui no Japão, onde eu comecei a trabalhar nessa empresa, onde essa empresa ela era de Fujisawa, de Zengyo, e tinha só brasileiros e estrangeiros, peruanos, paraguaios. E eu cheguei lá, eu percebi que o pessoal, eles falavam até bem japonês, mas o conhecimento da elétrica mesmo, o conhecimento técnico, faltava. Ok. E eu era um cara que eu vinha do Senai, eu tinha feito engenharia, eu já trabalhava no Brasil na elétrica há muitos anos, então eu tinha um alto conhecimento de elétrica, um conhecimento técnico, porém eu não falava nada de japonês. Entendi. Não o japonês da Gemba. Entendi. Eu vim com o japonês da escola, mas quando eu cheguei lá, que o rapaz falou para mim assim, me empresta o isqueiro. Certo. O isqueiro, para quem não sabe, o isqueiro é a trena de medir aqui no Japão, né? A fita métrica. E aí o cara falou, me passa o isqueiro. Eu olhei para ele e falei, eu não fumo. Ok. Aí foi uma vergonha. E eu passei várias vergonhas desse tipo. Certo. E assim, fui aprendendo e eu coloquei na minha cabeça, eu vou aprender o máximo do japonês. Certo. E também da forma como que os japoneses trabalham aqui, como que é a elétrica, o que tem de diferente da elétrica do Brasil para a elétrica do Japão? É a mesma coisa? Como eu sabia bem a elétrica do Brasil, eu só tinha que adaptar o meu conhecimento para a elétrica do Japão, para saber até onde eu podia ir e até onde eu não podia ir. E aí nessa aí que eu peguei, fiquei 8 meses nessa empresa, absorvi o máximo de conhecimento que eu pude. Porém, como nessa empresa o nível técnico não era dos melhores, né, não tinha muitas pessoas que realmente sabiam a forma correta de se trabalhar, eu vi que ali era só um degrau. Certo. Então, logo eu procurei uma outra oportunidade, o meu Nihongo já tinha melhorado, e um outro amigo, e aí uma coisa muito interessante, porque eu sempre fui um cara, e eu não sei se é sorte, ou não sei se é alguma outra, que eu sempre fui cercado por pessoas muito boas. As pessoas, eu procuro ajudar as pessoas, e eu acho que isso volta para mim de alguma maneira, e as pessoas sempre me ajudam. Então aqui eu conheci um cara que é o Vilmar Cursino, que trabalhou nessa empresa também, e ele era daiko, ele era construtor, mas ele tinha machucado as costas e teve que abandonar a construção, e foi para a elétrica. Ok. Alguns meses anteriores ele tinha ido para a elétrica. Certo. E aí eu conheci ele lá, e aí no meio dessa minha trajetória, ele descobriu que a dor nas costas dele era rins, e aí ele tratou os rins e voltou para a construção. Certo. Quando ele voltou para a construção de casas, ele era da construir casas de madeira, ele pegou e me ligou e falou, Maico, a empresa que faz a elétrica das casas está precisando de uma pessoa. Você não quer vir para cá tentar ver se você entra de chain com essa empresa? Tá. E eu falei, claro, cara. Tá, aí você viu que é uma oportunidade para você subir de degrau, adquirir mais conhecimentos e tal. E essa empresa, ela era 100% japonesa, não tinha estrangeiro. Que legal. Não tinha ninguém estrangeiro. Sim. E aí eu falei assim, bom, meu Nihongo deu uma melhorada, mas para trabalhar direto com japonês eu não sei se ainda dá. Tá. Mas eu fui. Tá. E desafio. Desafio. E aí eu peguei, fui nessa empresa, conversei com o Chacho, mais ou menos ali. O Chacho sabia que eu tinha conhecimentos de elétrica, sabia que eu tinha já a estrutura técnica, né? Então eu só precisava aprender a parte do Japão mesmo. E como eles estavam muito isogashi, eles estavam muito precisando de pessoas, meio que deu uma facilitada na entrevista. Okay. Ele meio que empurrou. Certo. Falou, vai lá, vamos ver o que acontece. E eu consegui essa oportunidade e virei Seishain dessa empresa, que chama Fujidenki, que ela é de perto de Yamato. Ok. Quando eu comecei a trabalhar, logicamente, tive a barreira do Nihongo novamente, porque era só japonês, eu não tinha apoio mais, era eu e eles.
mas eram umas pessoas muito bacanas, que inclusive eu tenho contato até hoje, e eles tinham muita paciência, inclusive um deles começou a aprender português, para poder conversar comigo e aprender um pouco de português. Eu fiquei nessa empresa durante 8 meses, só que eu coloquei na minha cabeça que eu tinha meta de tirar o Menkyo, o Dainishu Denki-Koichiki, que é o Menkyo do Japão, que é o CREA do Brasil, né? Certo. Quando você faz o técnico no Brasil, que eu fiz no Brasil também, lá eu tinha tem o CREA do Brasil, eu cheguei aqui e eu falei, eu quero tirar o CREA também, que seria o certificado de trabalho. De trabalho do Japão. Muitas pessoas confundem muito o Shikaku com Menkyo. Para trabalhar na elétrica do Japão, você só precisa ter uns Shikakus, que são as licenças de segurança, para trabalhar em altura, para trabalhar em andaime, para trabalhar com eletricidade. Okay. Então você tira vários Shikakus, que são licenças, que você faz as aulas em um dia, para você trabalhar. E aí você tem o Menkyo, que é o Menkyo de elétrica, já é o CREA mesmo, que é o que fala que você está apto a fazer ligações. Certo. Você pode ligar uma lâmpada, uma tomada. Se você não tem esse Menkyo, você não pode ligar nada. Você pode puxar fio, você pode montar uma estrutura, mas ligar, segundo a norma japonesa, você não pode. Ok. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia tirar esse Menkyo. Esse meu amigo Vilmar, que foi o cara da construção que me apresentou essa empresa, eu virei para ele e falei, cara, eu já faço a elétrica das casas, só que agora eu quero construir as casas. Ok. Você me ensina? E aí ele falou, te ensino. Tá. E aí eu peguei e fui aprender a ser daiko. Certo. Construir, tá. E aí eu fiquei 1 ano aprendendo a construir, aprendi a construir casas, só que nesse período eu continuei na elétrica fazendo alguns baitos para algumas empresas, final de semana, à noite, nunca abandonei a elétrica, mas eu fui fazer daiko. Fiquei 2 anos fazendo daiko, sozinho, 1 ano eu aprendi, 2 anos eu virei Hitori Akata de daiko, aprendi a profissão de daiko, fazia tanto a casa de 2 andares, 3 andares sozinho, parte de fora e a parte de dentro, só que aí veio o coronavírus. No que veio o coronavírus, as vendas das casas caíram, tudo caiu. Certo. E aí me veio aquela sensação de que, como o Japão volta e meia tem uma crise surgindo, será que vale a pena ficar num mercado tão volátil, que é o mercado desses de imóveis? Foi aí que eu pensei, eu acho que eu vou retornar para a elétrica, que é mais estável. Precisava se reinventar. Me reinventar. Okay. E aí, nessa que minha esposa já tinha dado o primeiro infarto, porque eu larguei a elétrica para ir pro daiko, aí quando ela viu que o daiko estava estruturando, veio o coronavírus, desestruturou tudo, e aí eu falei para ela, vou voltar para a elétrica. E aí ela teve o segundo infarto. Ok. E aí, ela teve o segundo infarto dela, que aí eu falei para ela, olha, eu vou sair do daiko e vou voltar para a elétrica. Ela disse, mas agora que você investiu em ferramentas, você está estruturado, você fez toda essa parte, eu falei, não tem problema. Eu nunca tive problema em me reinventar. E eu acho que esse é o maior desespero da minha esposa. Porque quando eu estava estruturado no Brasil, eu falei, vamos para o Japão. Aí quando eu estava em Aitken, que ela achou que Aitken estava bom, vamos para Kanagawa. Aí quando chegamos em Kanagawa, que estava estruturando na empresa, que eu tirei o Menkyo, abandonei e fui pro daiko. Quando eu cheguei no daiko, que estruturou no daiko, montei a estrutura, vou voltar para elétrica. Só que sempre eu dava um passo para trás para poder dar 2 para frente. Certo. E nunca fazia nada com loucuras. Sim. Eu sempre planejava, estruturava, fazia todo um planejamento para que isso não interferisse na minha família. Ok. Nesse período que estava no coronavírus, exatamente nesse ponto, nasceu a minha filha. E aí, minha filha nasceu, e nós não temos parentes aqui, não temos família. E aí, minha esposa passou por um período muito difícil com a minha filha sozinha, e eu estava no daiko, e o daiko exigia muito de mim. Tanto finais de semana, eu tinha que cumprir cronogramas das casas, então eu ficava até 7, 8 horas da noite trabalhando, dependendo do dia. Era, financeiramente falando, era interessante? Sim, mas era um custo
da minha energia, do meu tempo principalmente, muito grande. E aí juntou coronavírus com o nascimento da minha filha e eu vi que eu precisava de mais tempo para minha família. Ok. E aí é onde que eu falei, eu tenho que criar tempo. E no Daico eu não ia conseguir. Por isso você voltou para a área de elétrica. E aí eu voltei para a área elétrica. Tá. Foi aí então que nesse momento começou a surgir a Shiruba Densetsu. Ah, ok, que é a sua empresa. Que é a minha empresa. Ok. Como eu já tinha estruturado a dele, já estava montado, e aí teve algumas diferenças de pensamentos ali, eu falei, não, então a empresa já está estruturada, é isso aí, você continua, e eu vou pegar e eu vou começar a rodar sozinho. Certo. E eu comecei a rodar e criar a minha empresa, primeiro trabalhando sozinho e mostrando meu trabalho, e aí uma empresa pedia para eu chamar uma pessoa, a outra pedia para eu trazer outra, começou a se criar um grupo bem modesto, sem muita pretensão. Ei, Michael, assim, para quem não conhece, né? O que é o seu trabalho de eletricista, assim, tipo, instalação de cabo, iluminação, o que você faz exatamente? Cara, o meu trabalho hoje, Sim. Hoje especificamente eu trabalho com obras grandes, hospitais, patincos, prédios comerciais, prédios que... A maioria, a sua grande maioria hoje é Tóquio, Kawasaki, mas a próxima obra vai ser em Tsurumi, Okay. Fiz um hospital em Yokosuka. Então, assim, hoje eu trabalho muito com obras grandes. Tá, instalações grandes. Instalações grandes, toda a estrutura. Muitas pessoas têm aquela visão que o eletricista é aquele cara que puxa o fio. É isso, tomada, lâmpada. Aqui é um pouco diferente. Até você chegar nesse ponto, tem muita coisa. Então, você chega numa obra, não tem nada, tá só o concreto. Então, você tem que fazer a estrutura, tubulação, fazer os racos que falam, que são os leitos para onde vai passar os cabos por cima, para os cabos não ficar pendurados. Então, toda essa estrutura, fazer as marcações, aonde que vai uma tomada, aonde vai uma lâmpada, um switch, né? Então, tudo isso, você tem todo esse processo até começar a puxar o fio em si, né, digamos assim. Ah, entendi. Então, você tem muito processo, muito longo. Por exemplo, eu estou numa obra aqui em Shinagawa, onde nós estamos há 6 meses montando a estrutura. E a gente o esqueleto. E agora a gente foi começar a puxar cabo semana passada. Ah, ok. Então foi 6 meses de preparação sem puxar um fio. Ah, entendi. Então pega do zero. Do zero até chegar na lâmpada. O acabamento é a lâmpada. Exato, exato. Então, então você participa de todo o processo. Todo o processo. Okay. E isso é um pouco raro hoje em dia, porque a maioria das empresas estão muito especializadas. Ah, ok. Então eu tenho aquela empresa que ela é especialista em puxar cabo. Ok. Eu tenho a outra empresa que ela é especialista em fazer tubulação. Tá, outra iluminação. Então tem várias especializações. Certo. E já no meu caso, eu pego tudo. Todo o processo. Entendi. E os meus clientes hoje são muito focados em clientes japoneses. Eu pego direto com empresas japonesas, né? Então, a exigência acaba sendo maior, porque eles são muito exigentes no detalhe, e principalmente na parte de parte técnica, se você realmente sabe a norma japonesa. Essa parte é uma parte bem chata aqui, que funciona bastante. Tá. Michael, e qual a diferença, o que você sente como eletricista, qual a diferença do Brasil e do Japão? Tem muita diferença no trabalho? Tecnicamente falando? Sim. Tecnicamente falando, a parte de trabalhar na parte de material. Sim. O material daqui é muito mais evoluído, né? Ah, ok. Tá. O Brasil ainda, quando eu cheguei aqui há 10 anos, o Brasil ainda fazia emendas ali, torcendo o cabo com a mão ali, às vezes fazia uma solda com estanho. Aqui, se você fizer um negócio desse, você é demitido. Não pode. Então, você tem conectores aqui, né? Certo. Então, toda essa parte de conexão, principalmente, aqui é muito mais evoluído. Logicamente que hoje no Brasil tem isso, tem várias pessoas que utilizam hoje, porém o custo financeiro para o Brasil fica muito alto. Ah, ok. Para aqui é uma coisa que é norma, já é geral. No Brasil, eleva muito o custo da obra, então não é muito utilizado, a não ser que seja uma obra... de uma pessoa que tem uma condição financeira maior, ou de alguma empresa que faz alguma exigência, mas no geral
ainda no Brasil, ainda tá na antiga, ainda torcendo o cabo e tal. Famosa gambiarra. Não chega. Ali realmente a forma de fazer ali do Brasil, não chega a ser a gambiarra, mas tem as gambiarrinhas ali, né? Aqui no Japão, gambiarra aqui é abominável, se o cara chegar e falar, não, deixa eu dar um jeitinho, meu Deus do céu, dá cobrir. Não, mas como você disse, né, é questão de custos também, né, o Brasil tem uma outra realidade, né, diferente do Japão. E né? esses materiais são importados, né? Ok, para chegar no Brasil. Então aqui, como já muitos são daqui da China, são produzidos aqui, então sai mais em conta, é mais barato. Entendi. Mas assim, essa parte de material, essa parte de estruturação, realmente eu tive um pouco de me esforçar um pouco mais para poder aprender essa parte daqui, principalmente nos detalhes, porque quando você vai fazer um kawamuki, que é desencapar um cabo, né, tirar a capa, o Japão ele fala que tem que ser 12 milímetros. Já tem um padrão estabelecido. Não é 10, não é 12, não é 13, 14, é 12. Então eles têm muito disso assim, já definido. Sim. Então eu tive que aprender isso. No Brasil você faz de qualquer jeito ali e pronto. Certo. Aqui não, você tem normas que são aprendidas no Dai-Nichū Denki-Koji, no Menkyo. Por isso que o Menkyo é importante para a pessoa poder ligar uma tomada, para você saber que na hora de você tirar o cobre ali e fazer o decapamento, para enfiar na tomada é 12 milímetros. Sim. Então tem essas normas. Isso foi difícil. Agora, na questão interpessoal, tirando agora a parte técnica. Ok, certo. Parte interpessoal. Essa parte foi mais complicada para mim. Muito mais do que a técnica. O que se diz cultura do povo, das pessoas, cultura, né? Porque... Sim, essa coisa, vínculo empregatício, tudo isso, né? Sim, e também é muito porque você aprendeu, eu aprendi que quando você aprende o Nihongo, quando você aprende a falar, não basta. Você tem que conhecer a cultura deles. Ok, certo. Então, o mais difícil que eu aprendi do Nihongo é quando você aprende a falar, o mais difícil é você ficar calado. Ok, entendi. Então, tem muitos momentos que você tem que ficar calado. Ok. E nós viemos de uma cultura onde é aquele famoso, eu não levo desaforo para casa. E você sempre questionando. Sempre querendo justificar. Ok. E isso aqui é muito ruim. Sim. E eu falo muito para os meus funcionários, aprendam um ditado. E isso, para quem está assistindo aí, talvez funcione também. Ninguém quer saber. Sim. Entenda essa palavra, ninguém quer saber. Sim. Você chegou atrasado. Não, mas eu cheguei atrasado porque o ônibus quebrou a roda. Você deveria ter acordado mais cedo. Ok. Então, tipo, não me importa o motivo. Eu faltei porque sei lá, o meu cachorro tá doente. Ninguém quer saber. Certo. Na cabeça do japonês, uma falha é uma falha. Certo. Não tem justificativa. Ok. E a justificativa, por mais que ela seja uma justificativa plausível, ele não quer saber. Certo. Então, se ele não quer saber, não fale. Certo. Simplesmente chega, fala, Gomen nasai, me desculpe pela minha falha, pelo meu erro, e segue o seu caminho e continue. Quando as pessoas ficam querendo justificar, falando, eles não gostam. Sim. E quando eu comecei a aprender japonês, eu achava que aí eu conseguia debater tudo. E justificar tudo. Tudo tinha um motivo. Bater de frente com todo mundo. Bater de frente. E eu tive muito problema com isso. Ok. Muito. Todo mundo tem, né? Sim. Né? E aí até que caiu a ficha, que eu percebi, ninguém quer saber. Ok. E aí hoje, eu só falo, baixa a cabeça, Gomen nasai. Virou japonês. Acabou. Não tenho mais estresse, não tenho mais ansiedade, não tenho mais briga, não tenho mais nada. Verdade. Tudo agora... Vou chegar em desse. Ok. Desculpa. Só isso. Isso facilita muito a vida. Facilitou, abriu muitas portas para mim. É verdade. Abriu muitas portas. É verdade. E aí o famoso Yoroshiku onegai shimasu. Exato. Eu aprendi que não adianta, nós estamos num país que não é nosso. Verdade, Maico. Verdade. Então, você entender que não é eles que têm que aprender a nossa cultura, e sim, nós que temos que aprender a cultura deles. Sim. Que nós que temos que aceitar a forma como eles vivem, e não o contrário. Verdade. Isso abre portas. Mas, logicamente, tem pessoas que falam, mas eu não vou mudar o meu jeito. Tudo bem. Só que essas pessoas, na maioria dos casos,
fecham muitas portas. Com certeza. Tem com muita certeza, dificuldade. Com Então, certeza. eu tive uma facilidade em aprender isso, compreender isso, quando eu vi que estava me prejudicando. E hoje eu tenho uma paz. Inclusive, eu quero até comentar aqui que eu cheguei a fazer há pouco tempo agora, que eu estava passando por uns processos de estresse, de bastante ansiedade por conta do trabalho, crise de ansiedade, e aí me indicaram fazer hipnose. Oh, que legal. Eu confesso que eu não acreditava, eu Tá. não achava que funcionava, mas eu estava num momento tão assim crítico na minha vida que eu falei, eu vou Tá te tentar. fazendo bem. Eu fiz 3 sessões com a Dani Sato, e ela tem até um canal no Instagram, Dani Sato. Um abraço, Dani. Obrigado, você salvou a minha vida, literalmente. E as 3 sessões que eu fiz com ela me tiraram assim um peso que eu não imaginava que eu tinha. Caramba, que legal. E aí, assim, às vezes as pessoas... Eu não acreditava. E meus próprios funcionários falaram... Eu comentei que eu ia fazer essas sessões com ela e tudo. E quando eu fiz, meus funcionários falaram assim, cara, Michael, você mudou da água pro vinho. A sua forma de reagir, sua conversa, sua serenidade mudou. Tá. Porque alguma coisa aqui dentro realmente mudou, Tá. onde... Você ficou mais tranquilo, muito tal, mais. calmo. Muito mais. Eu passei a aceitar muito mais as coisas. Que legal. Porque eu batia muito de frente, Tá. principalmente quando eu sou muito controlador. Então, quando as coisas saíam do meu controle, Certo. me frustrava. Ah, entendi. E aí eu fiz essas sessões e eu aprendi a não me frustrar mais quando as coisas saem. Ok. E sim correr atrás para trazê-las de volta. Certo. Mas não me frustrar caso Ok. isso não aconteça. Ok, gastar energia onde você pode controlar as coisas, onde você não pode, não gasta energia. Sim. Seria mais ou menos isso. Então foi muito disso aí. Então, assim, essa parte interpessoal, eu fui obrigado a trabalhar isso com Ok. a psicologia, com a cultura, Terapias. com a terapia, com estudos. Eu gosto de estudar muito comportamento de pessoas. Então eu estudo, tem um livro que fala O Poder do Hábito, tem um livro que fala A Arte de Ligar o Foda-se. Então tem alguns livros de comportamento. O nome é o livro. Sim. Não precisa de eletricidade esse daí, não. Esse botãozinho, né? Não. Então, Ok. assim, quando você começa a entender o que leva a pessoa a fazer aquilo, que aquilo é um hábito bom ou um hábito ruim que seja, Sim. e você compreende, às vezes, que tem um gatilho que às vezes leva a pessoa a fazer aquilo ali, a questão, talvez, da pessoa fumar porque está estressada, enfim, Sim. vários motivos. Então, você começa a separar as pessoas, você não coloca todas num saco. Ok. Você Ok. coloca cada indivíduo como um ser individual. Certo. Beleza. E isso para mim também mudou muito o jogo. Ok. Porque eu chego hoje, eu olho para cada funcionário meu, olho no rosto dele, eu sei que esse dormiu bem, eu sei que esse está com problemas, eu sei que esse está com dívidas, e eu tento trabalhar dentro ali da capacidade diária de cada um. Ok. Porque cada dia é um dia. Ok. Certo. Mais ou menos é essa parte da minha dificuldade que eu tive que desenvolver para eu poder trabalhar hoje no Japão. Beleza. Ô, Michael, e como que tá a sua empresa hoje, né? Anteriormente a gente estava falando, né? Hoje é um Kabushiki Gaisha, sua empresa, né? Conta essa transformação. Sim. Essa parte do Kabushiki Gaisha foi uma transição que veio depois que eu separei, né, da parceria que eu estava com esse amigo meu, com o Carlos, que inclusive até hoje eu ajudo ele, a gente se fala sempre. É um rapaz que está com a empresa dele também agora, muito bem agora também, conseguiu bombar com a empresa dele. E o Carlos, eu separei, fui montar a minha empresa, estruturei, fui criando um grupo, e aí chegou num ponto que o grupo começou a crescer, e eu falei, acho que agora é a hora de eu dar mais um passo. E aí foi onde que eu comecei a estudar como que seria montar um Kabushiki Gaisha, quais as vantagens de um Kabushiki Gaisha, porque não é simplesmente ir lá e montar. Então eu fui vendo que para a posição que eu estava no momento, valia a pena, financeiramente, partes burocráticas, de isentos fiscais, que valia a pena eu criar o Kabushiki Gaisha, virar para o Kabushiki Gaisha, e aí a Chiruba Densetsu se tornou Chiruba Densetsu Kabushiki Gaisha. A partir de março desse ano, já tá, a empresa virou Kabushiki Gaisha. Ainda tem muita coisa para estruturar, tem parte de Hoken, de seguro, partes de Hello Work, enfim,
não é tão simples assim. Demanda de energia, demanda de tempo, demanda de dinheiro, mas é uma coisa assim que era um sonho, foi surgindo e foi criando formas assim, e quando, novamente, aquela cara de 10 anos atrás, aquela pessoa de 10 anos atrás, jamais iria imaginar que ele estaria hoje num país que ele chegou do zero, falando aqui com o Edson em um podcast, falando sobre a minha empresa no Japão, falando sobre os meus projetos aqui no Japão. Então, assim, a sensação de gratidão, de gratificação pelo esforço que foi feito, pelas várias coisas que eu fui obrigado a abrir mão, porque não foram poucas, onde eu abri mão de viajar pelo Japão, de conhecer. Eu até comentei com você antes aqui nos bastidores que eu tinha eu sou apaixonado por motos também, sou apaixonado por customs, e eu comentei com você que eu não comprei uma custom aqui justamente por prioridades. Ok. Que eu sabia que se eu tivesse feito isso poderia atrapalhar um pouco meus planos com questões de prioridades. Então, eu abri mão de uma paixão que eu tenho por motos para dar prioridade nesses meus projetos pessoais de vários Profissional, setores, né? ok. Isso. Tá legal. Ô, Maicon, teve pessoas que mandou perguntas pra gente. Posso fazer pra você agora? Claro, Opa. claro. Pessoal, obrigado aí pelas perguntas, falou? Ô, Maicon, primeira é uma moça do TikTok, eu acho que você deve até ter visto já, porque você fez um post e ela escreveu lá, vou mandar pergunta por aqui mesmo. Você chegou a ver ou não? Eu cheguei a ver, tá. eu já cheguei a ver essa pergunta lá. Então é a Nina Império. Obrigado, hein, Nina? Ela, Senhor Maicon, qual foi o maior desafio na sua profissão como eletricista? Bom, eu já falei um pouco sobre isso antes, mas assim, essa parte de dificuldade, a cultura foi muito, muito, muito pesada. E aqui, por mais que você esteja dentro de uma comunidade brasileira, não é a mesma coisa de você estar no Brasil. Sim. As pessoas já têm um pouco de mistura, já têm os seus projetos, têm sua vida. Então, você chegar num local onde você acha que você conhece a cultura e você vê que está uma coisa mesclada e você já não consegue mais, você se sente meio fora. Você é um brasileiro que não está no Brasil, mas você está no meio de uma comunidade brasileira que você não consegue se encaixar bem dentro daquilo. Então foi uma coisa bem complicada essa questão cultural, sim. A parte técnica, como eu disse, pela minha experiência, pelos meus anos de experiência no Brasil, eu não tive muita dificuldade, foi bem tranquilo, mas realmente, a língua eu não vou nem falar, né, porque isso é óbvio, que a língua é básico, a dificuldade básica para todo mundo, mas realmente só a língua, sem a cultura, sem entender como funciona e gira a engrenagem aqui, fica bem complicado as coisas. Ah, Nina, quase que eu esqueci. Esse é o ponto crucial. Realmente, eu tinha esquecido. Informação. Ok. Informação é péssima. Ok. Informação é péssima. Quando eu cheguei que eu queria trabalhar na área elétrica, eu pesquisava na internet, pesquisava em canais, pesquisava em todos os lugares, não tinha informação. Certo. Existia um cara que falava que era eletricista, existia um outro que era o primeiro brasileiro que tinha conseguido tirar o Menkyo, mas não tinha informação. Tá. Como que eu faço para tirar o Menkyo? Como que eu trabalho na elétrica? Quais documentos eu preciso para trabalhar na elétrica? Não tinha nada. Tá. E hoje ainda existe essa deficiência. Hoje ainda existe esse problema. Então hoje as pessoas, elas estão na fábrica, eu vejo muito isso, e às vezes você pode até concordar comigo ou não, que as pessoas estão na fábrica hoje, muitas vezes elas querem sair, elas querem procurar uma segunda opção, mas elas não sabem aonde. Não tem informação, não é uma coisa que é disseminada. Às vezes a pessoa ela quer qualquer oportunidade, qualquer coisa, para sair da fábrica, mas ela não sabe aonde procurar, não sabe aonde buscar. Existe, a partir do ano passado, eu estou vendo que existe vários eventos empreendedores que estão acontecendo em Aitken, em Hamamatsu, várias empresas. Bacana, eu acho isso excelente. Mas esses eventos são muitos eventos para incentivar as pessoas a criarem o seu negócio, criarem a sua empresa. Isso é muito válido. Mas e aquelas pessoas que elas não têm, às vezes, uma ideia, às vezes não têm um projeto? Ah, ok. Certo, certo. Essas pessoas que estão na fábrica, justamente porque elas não
conseguem empreender, não conseguem criar o seu próprio negócio, não tem uma ideia, mas ela quer sair da fábrica. Tá. E talvez essa pessoa... Falta informação. Falta informação. Por exemplo, essa pessoa poderia vir para a elétrica. Ok. Mas essa pessoa, às vezes, ela tem uma crença predominante que na cabeça dela, para ela vir para a elétrica, ela precisa saber japonês. Ok. E hoje não é mais importante. Hoje eu tenho no meu grupo, praticamente a metade do meu grupo hoje não fala japonês. Ok. Fala bem básico, bem básico. Sim, sim. Isso não é uma limitação. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho o documento de elétrica, eu não tenho o Menkyo. Isso também é uma crença, é uma desinformação que é colocada. Certo. Como eu disse no começo, o Menkyo é a carteira que permite que você faça as ligações, é o Certo. CREA. Agora, os shikakos, que são as licenças, você somente com os shikakos, somente com as licenças, você já pode trabalhar na elétrica. E os shikakos, você tira ele em um dia. Certo. E hoje, com o coronavírus, você tira tudo online. Então, você faz uma inscrição num curso online, tem um curso de Teiatsu, que é segurança em baixa e média tensão, tem um curso de Kosho Sagyosha, que é para você trabalhar em plataformas elevadas na altura, tem um curso de Furo Hanesu, que é o cinto de segurança para você subir em Ashiba. Então, todos esses shikakos, você tira pela internet. E se você for sozinho buscar essas informações, você não acha. Ah, ok. Entendi. Entendeu? Tá. Então, assim, essa dificuldade das informações, no começo, para mim, foi muito difícil. Entendi. E eu, como eu disse, eu tive amigos que foram me indicando e eu fui contando com pessoas excelentes que surgiram no meu caminho e foi me levando no caminho até chegar aqui. Certo. E vendo isso, aproveitando o gancho, foi onde que eu tive a ideia de começar a contribuir com a comunidade e com as pessoas, distribuindo e essas informações com o meu canal do Instagram, que eu acho que foi por lá que você me encontrou também, que a gente conversou, que onde eu comecei a disseminar mais informações sobre a elétrica no Japão, né? Certo. Ok. Maicon, a última e terceira pergunta, eu acho que é de um amigo seu, Thiago Facundo. Thiago Facundo, Ele mandou duas perguntas. É de Fortaleza. Ah, Fortaleza? É do Brasil. Opa, legal. Então, ele falou, tenho duas perguntas para o Maicon. A primeira é, qual foi a maior dificuldade que ele passou aí no Japão quando chegou e o que ele faria diferente? Caramba, que pergunta. Obrigado, Facundo, pelo carinho. Obrigado. Cara, a maior dificuldade que nós tivemos quando nós chegamos realmente foi a língua. A língua. A língua foi muito difícil. Eu tentei estudar um pouco no Brasil, mas não consegui alinhar tempo e prioridades, enfim, não consegui. Tá. E assim, você chegar num país que você não fala nada, Certo. você não entende nada, é o mais próximo que você consegue chegar da sensação de um surdo e mudo. Certo. É uma sensação que realmente ela dá um certo desespero, porque você chega num local onde você não consegue pedir um McDonald's, eu me lembro que eu e minha esposa passávamos na frente de yakinikos, de churrascarias, nós tínhamos dinheiro, nós tínhamos fome, nós tínhamos vontade de comer, mas nós não entrávamos porque nós não sabíamos pedir a comida, nós não sabíamos o que falar. Então, assim, de certa forma foi bom, porque nós economizamos muito dinheiro. Tá, mas era frustrante. Era frustrante. É uma história engraçada, que acho que muitas pessoas vão compartilhar dessa história comigo. Eu vou contar rapidinho aqui. Foi quando eu fui a primeira vez no McDonald's. E eu estava trabalhando na fábrica, e eu fui no McDonald's para pedir um sanduíche. E eu cheguei lá e olhei, eu sabia, já tinha aprendido a ler hiragana e katakana, e aí eu perguntei para uma menina que trabalhava na fábrica, né? Eu falei, como que eu peço, né? Como que eu falo um Big Mac? Aí ela falou, né, Big Mac e tal. Eu falei, beleza. Aí eu cheguei lá, eu não lembrava nem que a menina tinha falado, nada. Falei, vamos com a cara e a coragem. E eu tinha aprendido o famoso core. Core, e é isso aí, vamos embora. Cheguei lá, olhei lá no McDonald's, lá a mulher veio, falou várias coisas que eu não entendi na época. Eu olhei pro cardápio, apontei o dedo e falei, core. Aí ela perguntou para mim, em japonês, né, se eu queria comer ali ou se eu queria levar para casa. Então seria o meshiagari desu ka, ou mochikaeri desu ka.
E aí, nessa aí, eu não entendia nada. E aí, como um bom brasileiro que não entende nada de japonês, eu respondi o quê? Hai. E aí ela perguntou novamente, né? O mexe gari desse carro, um monte de gari. E eu novamente, hai. Ela não estava entendendo, ela percebeu que eu não falava nada. E aí ela pegou e falou, já, um monte de gari desse carro. E eu falei novamente, hai. E aí ela pegou e embalou. E eu queria comer ele na hora. Ela embalou tudo para viagem, me entregou um saco. Eu olhei aquele saco, eu falei, acho que alguma coisa não deu certo na conversa. Mas beleza, eu peguei ali, sentei, comi. E aí eu fui embora para trabalhar no outro dia. Cheguei no outro dia, eu cheguei na menina que falava lá, que era a Jéssica na época, e falei, Jéssica, fui comer no McDonald's, a mulher fez um monte, eu só queria um sanduíche. E ela me fez 1 milhão de perguntas e eu falava hi, e no final ela me entregou um saco. Aí ela falava, muito bem, ela falou, não, é padrão, eu já trabalhei no McDonald's. Ela vai perguntar primeiro para você se é o mexegaria ou o motegaria, se você quer comer ou levar. E provavelmente ela entendeu que você queria levar. Aí eu falei, então o que eu tenho que falar? Ela falou, não, você vai falar o mexegari. Ah, então tá bom. Ah, no outro dia eu já fui grande, né? Falei, agora eu tô perá, eu sou o cara do japonês. Cheguei lá, falei pra mulher, falei, ela, mexegari, falei, o mexegari, vou comer aqui. Aí ela, ok, botou lá o pedido. Aí eu já tava empolgado, peguei e fui pedir um donuts, um nugget, que é nugget, né? Pedacinho de frango. Pedacinho de frango. Empolguei, né? Falei, vou pedir esse aqui. Aí eu pedi um nugget, falei, core. Aí ela, colocou. E aí eu falei, pronto, agora eu sou o cara do McDonald's. Aí ela olhou pra mim e falou assim, sousua, qual que é o molho que você quer que acompanhe Só que essa eu não tinha perguntado pra menina. Na hora que ela falou sousua, eu olhei pra ela e falei, hi. Ela falou, qual que é o mostarda, barbecue? Hi. Aí ela me deu o cardápio, mostrou lá, eu apontei o dedo, não sabia nem o que era, apontei qualquer coisa, falei core, aí veio. Mas em resumo, essa parte do Nihongo, no começo, Facundo, foi bem frustrante, foi bem difícil você escutar, não conseguir responder e realmente é uma sensação muito, ainda mais para mim que gosta de falar, né, que gosta de comunicar pra caramba, então é uma sensação bem, bem complicada. Ok. A segunda pergunta dele, né, Maicon, foi o seguinte: quando ele vai fazer uma instalação elétrica em uma casa japonesa, é fundamental ter um bom aterramento. Quero saber se ele leva o fio terra na hora da instalação ou deixa para levar o fio terra quando chega em casa. É a quinta série, né? Ué, Facundo. Peraí. Aí ele complementou. Deixa eu falar para você. Observação. Essa última pergunta é uma brincadeira com esse meu grande irmão Maicon, sempre com muito respeito, cara que passei a admirar pela coragem de ter largado tudo aqui no Brasil e ter ido se aventurar no outro lado do mundo. Edson, pode fazer essa pergunta que eu me responsabilizo. Pô, Momento quinta série, né? Facundo é um querido, é um cara que eu tô esperando. Você falou que ia vir pra cá com a família. Tô esperando vocês aqui. Era pra vir, a promessa era pro próximo ano, hein? Eu tô aqui esperando vocês. A casa tá de porta aberta pra vocês aqui. Não conheço pessoalmente. Não conheço pessoalmente. Okay. Num dos meus projetos de vida que eu comecei a mexer com investimentos, estudar sobre investimentos. E que vocês tiveram contato. Eu estudei com ele numa turma que a gente fez um curso online onde a gente aprendeu a mexer com investimentos e tudo, e trade. E nessa eu conheci ele e desde então diz que as pessoas quando têm corações bons, diz que as pessoas se conectam muito rápido. Okay. E o Facundo é outro cara que tem um coração maior que a careca dele. Ok. E a pergunta dele tem resposta ou não? Você leva fio terra na hora da instalação ou em casa? Facundo, a resposta à sua pergunta, eu primeiro queria saber por que o senhor quer saber a resposta. O senhor tá mexendo com fio terra agora? Obrigado aí, Thiago. Valeu. Ô, Maicon, fala sobre o teu curso, como é que funciona, como que as pessoas podem te procurar, né? Para mim, para quem estiver nos assistindo, por favor. Bom, então, primeiro assim, né? Eu quero falar que eu tenho um curso de elétrica que eu desenvolvi. Era uma ideia bem modesta. Eu queria ensinar para os meus funcionários. Como eu disse no começo da conversa que
Na obra, no dia a dia, no Gemba, não se tem muito tempo para ensinar. Não tem, a gente correria, então fica bem complicado. A gente ensina meio que ali o necessário para executar o trabalho no momento. E aí, numa dessa aí, eu tive a ideia de falei, eu vou fazer um curso para os meus funcionários, porque eu precisava que eles evoluíssem mais rápido, que eles aprendessem a fazer essa parte de ligação, de tudo isso. E aí, numa dessa, eu falei, eu vou fazer um curso na minha casa. Final de semana, domingo, eu trago os funcionários para minha casa, dou uma aula presencial, ensino para eles todo o processo, a teoria, e vai dar certo. Só que aí eu pensei, poxa, domingo, todo mundo cansado. E aí, minha família também, eu vou levar o pessoal para minha casa no domingo, minha família também quer ter o descanso dela, quer ter o lazer dela, tem minha filha hoje com 4 anos, então não vai dar certo. E aí eu pensei, eu vou gravar um curso para meus funcionários, vou fazer uma aula gravada. E aí eu comecei a gravar a aula para eles, fiz um roteiro. O que eu pensei? O que eu gostaria que eles soubessem? O que eu gostaria que uma pessoa que chegasse na minha empresa hoje para pedir emprego, o mínimo que essa pessoa tivesse de conhecimento para que eu já pudesse aproveitar ela ao máximo logo na entrada. Criei um roteiro, tudo que eu precisava, então eu queria um conhecimento básico de elétrica, eu queria uns cálculos básicos de elétrica, não que você vai calcular alguma coisa na Gemba, na obra, mas isso vai te dar uma base interessante para você entender o processo para frente. Então, aí entender como é que você lia, fazer a leitura de um projeto japonês, né? A linguagem, principalmente, o japonês básico da Gemba, o japonês básico da obra, quais as palavras que se usa no dia a dia, ferramenta, como usar as ferramentas e tal. E o principal, a parte prática. E aí muitas pessoas questionam, mas a parte prática online, essa é a melhor parte do curso, porque eu consegui criar um sistema onde eu crio uma mesa, onde eu faço todas as ligações ali, filmando com a imagem por cima, onde eu tenho somente a minha mão mostrando o processo, no detalhe, onde você tem que tomar cuidado com esse ponto, você tem que olhar para esse ponto, e eu faço todas as ligações e todas as emendas ali, mostrando no detalhe, e a pessoa ela tem a vantagem de assistir a hora que ela quiser, aonde ela quiser, ir e voltar a informação quantas vezes ela quiser, caso ela não entenda, e aí com isso tudo eu disponibilizei para meus funcionários. Nessa que eu disponibilizei para eles, eu comentei com outras empresas, de outros conhecidos daqui da região, e eles falaram que queria também para os funcionários deles, queriam distribuir, porque falou que a ideia era uma ideia genial, que é vamos dizer assim, que é um curso profissionalizante para o Japão, para trabalhar no Japão, que não existe. Ninguém nunca fez isso. Existe a EBC da Mitie lá, que ela ensina a tirar o Menkyo, mas ensinar a trabalhar mesmo, um curso, vamos dizer, não é técnico, porque ele não fornece certificado, eu não forneço licença. No Japão, nenhum certificado é válido, a menos que seja o Dainishu, o Menkyo de elétrica mesmo. Okay. Então, mesmo que eu fornecesse um certificado, seria uma folha em branco, vamos dizer assim, para o Japão. Certo. Mas o conhecimento, o atalho que eu vou gerar nessas pessoas, o atalho que eu demorei alguns anos para entender o processo aqui do Japão, e que tem pessoas que estão 5 anos, 6 anos ali e ainda não sabe fazer uma emenda no padrão japonês, né? Não sabe ligar uma lâmpada no padrão japonês. Essas pessoas, eu vou criar um atalho para elas, onde elas vão economizar anos, inclusive as que estão chegando agora. Por exemplo, eu recebi uma mensagem ontem de um rapaz que ele tinha acabado de chegar no Japão e que ele viu o meu Instagram e começou a trabalhar na fábrica, mas já quer vir para a elétrica. E isso me dá uma motivação, um sentimento de que eu estou no caminho certo. Essas pessoas que eu quero atingir hoje com o meu curso. Então eu estruturei tudo isso. Quando esses amigos falaram que queriam o curso também, eu falei, poxa, por que eu não ampliar isso mais um pouco? E aí eu peguei, fiz uma plataforma da Hotmart, gravei as aulas, estruturei e fiz a primeira turma que eu lancei, a primeira turma há uns 3 meses atrás. E naquele lançamento, assim, meio que na loucura. Em um mês, eu criei todo o curso, estruturei, gravei as aulas e postei no Instagram, tudo eu não sou o cara melhor das redes sociais, eu não sou o cara melhor do Instagram, eu fiz alguns vídeos, algumas propagandas, fiz algumas coisinhas, na expectativa que aparecesse uma pessoa. E apareceu 6. E eu, na hora que apareceu 6, eu falei, poxa, e agora
Agora tem que encarar o professor e ir embora para frente. E um curso que era um curso pequeno começou a ficar grande. E eu fui gravando mais aulas. Ah, peraí, essa aula é interessante, essa aula é interessante, essa aula é interessante. E o curso que era um curso para 2 meses, hoje eu acho que com 3 meses já não faz. E eu sempre atualizando, e eu tenho mais aulas que eu quero mais inserir aulas. Então o curso ele está realmente criando um formato muito completo, que é aonde eu quero chegar. Mas, lógico, o curso hoje ele vai ser dividido em 2 setores. Um setor para quem já trabalha na elétrica, já sabe trabalhar, mas quer tirar o Menkyo, não consegue tirar o Menkyo. Então tem a parte mais focada de exercícios, das provas dos últimos anos, que eu peguei as provas dos últimos 10 anos e estou resolvendo os exercícios lá e mostrando para os alunos qual que é os pontos importantes. Ah, Marco, mas eu não leio Kanji, a prova é em Kanji. É aí que está a chave. Quando eu passei na minha prova 7 anos atrás, como eu disse, eu tinha 20% de Nihongo. Eu não lia Kanji, eu não lia nada. Ah, mas você passou na sorte? Não. Numa prova que tem 50 questões, eu acertar 43, não é bem sorte, né? Tem que ser muita sorte. Então, por quê? Eu descobri uma forma que eu conseguia fazer a prova e responder a maioria dos exercícios com o mínimo de japonês, o mínimo de kanji necessário, simplesmente me baseando em imagens e cálculos matemáticos. Então eu foquei nessa. Onde tinha cálculo matemático, eu não precisava do japonês. Onde tinha figuras e imagens, eu só tinha que saber o nome daquela figura, uma palavra. Então eu criei essa metodologia e é essa metodologia que hoje eu aplico nos meus alunos, para quem quer passar. E para quem está chegando agora e não tem intenção de tirar o Menkyo agora, mas quer aprender a fazer, a parte prática, a ligar, a fazer as emendas, tudo, tem as aulas práticas e a parte teórica também voltada para a prática. Então a pessoa ela pode fazer primeiro a parte prática interessante e mais para frente, quando ela achar que ela está pronta, ela pode fazer tentar o Menkyo e fazer também essa parte. Ou pode fazer os dois. Então hoje eu estou estruturando o curso muito nessa forma. E com isso eu finalizei agora com a prova do Dainichu, 2 semanas atrás, eu finalizei a primeira turma. E agora na próxima semana, eu acho, não sei quando o pessoal vai ver esse vídeo, talvez quando ele assistir esse vídeo já foi a inscrição, mas agora em novembro eu vou estar abrindo as inscrições novamente para a segunda turma. E quem não conseguiu entrar nessa turma agora, a segunda turma, vai ter próximas turmas. Manda qualquer coisa, manda mensagem para mim. Fala, Mike, eu tô assistindo agora o vídeo do Edson. Poxa, eu queria entrar na turma e tal. Eu vou deixar o seu canal aqui na tela. Deixa aí para mim. Então, acessa o canal que o Edson vai deixar aqui, que você manda mensagem para mim e fala, poxa, Mike, eu queria fazer essa mudança. Às vezes para você não é agora o momento. Você não está no momento agora de fazer a mudança. O meu curso, ele não é um milagre na vida. Eu não estou te prometendo a riqueza. Eu não estou te prometendo, não é um curso de day trade, um Bitcoin que você vai comprar e vai se enriquecer. Não é isso. Eu estou te prometendo uma carreira, uma profissão, onde você vai trabalhar da mesma forma que você trabalha hoje. Porém, você vai trabalhar num local onde quanto mais você aprende, mais você ganha. Então, é meritocracia. Você é o que você produz. Okay. Se você aprende muito, você produz muito, o seu salário, consequentemente, sobe. Indiferente da fábrica, que é onde o nosso amigo Hiroshi, se eu não me engano, falou que a fábrica é muito bom, mas o Hiroshi, se ele ficar na fábrica 10 anos, independente da quantidade que ele aprender ou produzir, o aumento do salário dele vai ser mínimo. Sim. Enquanto que na elétrica, eu tenho um funcionário que, lógico que isso não é regra, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu tenho um funcionário que começou a trabalhar 2 anos atrás comigo, começou com 14 mil e hoje ele está ganhando 18. Em 2 anos ele teve 4 aumentos salariais. Talvez isso seja uma particularidade da minha empresa, talvez outras empresas façam o mesmo processo, mas eu gosto de valorizar os meus funcionários. Se você entrou há 4 anos atrás e você não sabia nada, você vai ganhar o salário de um iniciante. À medida que você está evoluindo, você está se esforçando, está aprendendo, está
crescendo, você tem que aumentar o seu salário proporcional. Lógico que existe um limite para esse aumento salarial por meritocracia, não é infinito. Vai chegar num ponto que vai ser necessário se certificar, tirar o Menkyo. Não dá para passar daqui mais. Chegou num ponto que daqui não passa. Você tem que ter um Menkyo de elétrico da Enshu. Às vezes você vai ter que passar para o cargo de liderança. Você tem que liderar um grupo. Mas isso são ônus que vão surgindo à medida que você vai crescendo. Ah, Mike, eu quero continuar trabalhando ali, fazendo o meu... minha elétrica, e eu não quero me incomodar, não quero ser líder, não quero tirar o Menkyo, tá? Você vai chegar ali nos seus 18 mil, ali talvez 19, vai depender se você for um cara muito bom fora da curva, você pode chegar nos seus 20, mas acima disso, já as coisas já se complicam, já não é tão simples. Mas comparado com a fábrica, eu acho que ainda é bem melhor. Ok. Tá? Então assim, o meu curso, só frisando, quem quiser entrar em contato, o Edson vai deixar aqui o link. Bom, então é isso. Meu curso está aí. Quem quiser realmente fazer essa transição com calma, né? Eu falo muito, porque você tem um certo investimento que você vai ter que fazer. Então pega a sua enquanto você está na fábrica, está estabilizado, procura uma segunda opção, que seja solda, que seja elétrica, que seja carga, qualquer um. Se qualifique. Pegue a documentação, porque tudo no Japão precisa de documentação, de licença, vai tirando, vai ser um investimento, alguma coisinha você vai ter que gastar, e aí quando tudo tiver perfeito, pronto, você vai ter a liberdade, vamos dizer assim, de poder procurar um emprego que encaixe na sua rotina, com calma. Ah, esse está pagando pouco, esse é muito longe, esse é muito ruim. Você não tem urgência, porque você já tem o seu plano A, que é a fábrica hoje. E aí, quando o plano B encaixar bem e se tornar o plano A, você vai fazer essa migração com segurança, você não vai cair em golpes como o Hiroshi caiu de uma empresa ruim. Provavelmente ele recebeu uma proposta e não sei se ele estava no momento ali que ele não tinha opção ou ele aceitou no impulso e depois se arrependeu. Enfim, se você tem tempo e você tem uma estrutura financeira, que essa é a parte mais importante, realmente você consegue fazer essa mudança com o tempo, tá? Maicon, para finalizar, cara, você é um cara que tem muitos conhecimentos para transmitir para todas as pessoas. Tenho certeza que quem assistiu a entrevista até agora adorou tua conversa. Por favor, deixa uma mensagem para o pessoal, sua última mensagem, por favor. Bom, a mensagem que eu deixo aqui para o pessoal é uma mensagem de uma pessoa humilde que chegou aqui há 10 anos atrás, sem saber nada, não teve incentivo de quase nenhuma pessoa, mas que eu não aceitei a minha realidade, eu não quis aceitar essa questão do comodismo, de que o estrangeiro nunca tem oportunidade, que a oportunidade sempre é para o japonês. Eu percebi que a oportunidade, ela surge, mas surge quando você já está preparado, quando você tem as qualificações para aceitar ela. A oportunidade tem todo dia. Então, se eu não tivesse me preparado há 10 anos atrás e continuado esse processo, me preparando, estudando, investindo, preparando financeiramente, criando um caixa, uma reserva, eu não ia ter condições de fazer essas várias migrações que eu fiz, né? Os infartos que minha esposa teve no caminho, então vários infartos. E assim, a vida é essa para algumas pessoas. Tem pessoas que não têm estômago, prezam pela segurança, né? Pelo ali você ter garantido todo mês. Mas se você tem uma estrutura financeira bem controlada, se você tem um projeto financeiro, você tem um patrimônio ali, você tem um planejamento, vamos dizer assim, você tem condições de fazer essas mudanças, você tem condições de arriscar. Ah, se não der certo, eu tento 1 mês, 2 meses, 3 meses, não deu certo, eu volto para trás. 2, 3 meses para uma pessoa que tem um planejamento financeiro não altera em nada a vida dele. Então, assim, eu vejo muito que o crescimento está alinhado ao risco, de você ter apetite a risco, e também
de você ter um planejamento financeiro. E quando eu comecei a pensar em planejamento financeiro, que eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, cara, hoje eu ganho dinheiro, mas e aí? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Para onde eu vou colocar esse dinheiro? Porque dinheiro aqui no Japão parado, ele desvaloriza diariamente. A inflação do Japão é negativa. Enquanto no Brasil você coloca numa Selic a 15%, a 12%, desculpa, 12 e poucos por cento, você vai estar rendendo, você vai estar ganhando juro. Enquanto que no Japão você está hoje a 2,5% negativo. Então você vai estar perdendo dinheiro, poder de compra. Então, assim, esses estudos também eu fui fazendo, fui estudando um pouco de economia financeira, que foi onde eu conheci o Facundo também estudando sobre economia. Hoje eu tenho uma parceria com uma empresa de um amigo meu e professor também de Barcelona, que é o Thiago Castro, que ele auxilia eu na parte de investimento também até hoje. Tenho outros conhecidos também, que também são mentores meus no Brasil, que é o Cauã também, que hoje ele trabalha também na Alfa também, no Brasil. Então, assim, várias pessoas também que me auxiliam nessa parte de economia financeira. Então, mais uma vez, a gente está cercado de pessoas. Você não precisa saber fazer tudo, você precisa conhecer as pessoas que fazem. Então, uma dica também que eu dou para vocês também, procurem se orientar com pessoas especializadas. Não vai perguntar para o padeiro sobre economia. Procura um economista, uma pessoa que realmente é profissional nesse setor. E também não vai pegar todo o dinheiro que você tem e apostar numa coisa que você não conhece, que você não domina. Por exemplo, eu teve um amigo meu, o Paulo de Etquem, trabalhou bastante, juntou dinheiro e entrou na onda do Forex, que está acontecendo muito essa onda de Forex hoje, e aí ele perdeu mais de 1 milhão, porque ele não conhecia, foi arriscando numa técnica que não tinha absorvido direito, acreditando na facilidade do mercado. Tem pessoas que ganham dinheiro com isso? Tem, mas não é uma pessoa que começou mês passado, ano passado, é uma pessoa que ela está há anos com isso, e essa pessoa já perdeu muito dinheiro até ela começar a ganhar. Então, às vezes, você pegar aquela pouquinha daquela reserva que você tem, aquele dinheirinho que você lutou a conseguir, para colocar em uma aposta, vamos dizer assim, sem dominar, onde você quer pegar informações de uma pessoa, às vezes, que não tem tanto know-how, então não façam isso. Então a dica que eu dou para vocês, procurem pessoas especializadas no assunto. Quer vir para a elétrica? Estou à disposição para vocês, para tirar todas as dúvidas de vocês e ajudar. Quer cuidar de economia, investimento, entender como trabalhar o seu dinheiro, como sair da dívida. Ah, Michael, eu estou endividado, eu quero sair da dívida, eu quero montar um plano onde eu vou pegar em 1 ano eu quero sair das dívidas para começar a investir. Tem até o meu mentor, o Thiago, que eu posso indicar a vocês também, para ele poder ajudar vocês. Me manda mensagem, quem que é o seu mentor, quem que é o cara que cuida de suas finanças? Eu indico também ele auxilia todo mundo. Estudem, para finalizar, estudem, não deixa o dia para acabar, chegar para amanhã eu estudo, amanhã não, começa hoje, se planejem, planeje seu financeiro, planeje sua vida, planeje seus estudos e planeje o seu futuro principalmente, porque é muito rápido. Eu cheguei ontem, já se passaram 10 anos, e como eu consegui me planejar, eu consegui chegar no momento onde eu cheguei hoje, que não é o final da jornada, tá? Eu estava nos bastidores comentando com o Edson aqui, eu tenho muitos planos ainda, muitos planos, e o Edson até fez um convite aqui, não, quando esses planos se concretizarem, volta aqui de novo para contar pra gente. E é isso, Edson, muito, muito, muito obrigado por me dar essa abertura, para eu contar um pouquinho da minha história. Eu espero que isso sirva de incentivo para o pessoal saber que nunca é tarde. Você está hoje aqui no Japão há 15 anos, há 20 anos, comece agora a se planejar, procurar. Eu tenho um funcionário que entrou na minha empresa agora, que é o Ito, ele está com, se eu não me engano, 60 e poucos anos, desculpa, o Ito não, o Elmer, ele estava com 64 anos, o Elmer, ele veio para a elétrica para trabalhar comigo. Então, assim, tem mercado para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo, mas você tem que se preparar. Ok. E aí, daí para frente, cada um por si.
Maicon, muito obrigado aí pela entrevista. Cara, eu quero fazer mais entrevistas no futuro com você. Boa sorte na tua trajetória, na tua carreira. Vou sempre estar torcendo por você. Valeu? Obrigado, eu que agradeço. E tamo aí para o que precisar. Vou negar estimas. Valeu. Muito obrigado. Valeu, pessoal que mandou perguntas aí. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço. Tchau, Até tchau. mais.